Olá, pessoal. Aqui Carol Campana do Metamorfose 40 Mais. E hoje, nesse episódio, estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma grande amiga minha, a Marcela Mourão. E a gente vai bater um papinho com ela sobre recomeços. E aí, Má? Tudo bem? Tudo bom? Me conta um pouquinho aí da sua trajetória, desse recomeço aqui em Portugal, da, enfim, dessa trajetória profissional, de criar filhos fora do país. Como é que essa condição de estrangeira aqui em Portugal? Começa a falar um pouquinho dessa transição, você que se transformou tanto, É isso aí, né? é isso aí. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite maravilhoso, participar desse projeto Metamorfose 40 Mais, né? Que é tão necessário nos dias atuais, porque nós mulheres estamos em constante transformação. E ter conhecido você, seu trabalho, acrescentou muito para mim. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Ah, eu que agradeço você ter topado essa aventura aqui comigo. É um desafio, mas pronto, estamos aqui para conversar, tomar esse cafezinho e vamos falar um pouquinho sobre transformação. Isso, e eu acho que você é uma das minhas amigas, assim, que eu tenho muito orgulho, por isso eu também chamei você aqui para bater esse papo, porque você é essa mulher que não tem medo, né, de se mudar constantemente, tanto no aspecto pessoal, de estar sempre querendo se melhorar, mas também profissionalmente. Então, conta aqui um pouquinho para o pessoal que está nos ouvindo, como foi para você essa mudança em Portugal, essa mudança de profissão que você fez, que, né, agora você está num trabalho aí tão bacana. Conta um pouquinho para gente. Tá. Então, assim, vou começar um pouquinho do início, né, de como nós viemos parar aqui. Então, assim, lá em 2016, o meu marido começou a plantar em mim a sementinha de mudar do Brasil e ter uma experiência fora, né? E com isso também levar as nossas crianças. E eu Quantos são? Conta aqui, pessoal. são Três. três. E agora também estão um pouquinho maiores, também numa fase um pouco mais fácil. E aí foi assim, a gente começou a analisar a ideia, né, a pensar na viabilidade e, né, o que a gente podia fazer para tornar isso possível, porque realmente assim é um desafio muito grande para nós tomar essa decisão e pronto, ter a coragem de ir adiante. E aí a gente começou a processar isso, né? Primeiro foi realmente a escolha do lugar para onde nós iríamos. E depois de analisar várias questões, optamos por Portugal, por ser um país que, primeiramente, não teria a barreira da língua, né? Então, isso facilitaria muito o nosso processo de adaptação. Também a questão de ter sol, como no Brasil, né? Sim, Um dos países da Europa que mais é são, verdade. né, A luz de ensolarados e os dias Lisboa. são mais claros. O clima realmente é muito parecido com o nosso lá. Também a questão da culinária, a gente não teria tanta dificuldade, né, em adaptar com a questão da alimentação. E também a facilidade do visto, né, que nós teríamos aqui Sim. a pedir um visto que seria de acordo com a nossa necessidade. E então, pronto, foi isso. A gente pensou primeiramente em vir em 2020, mas quando a pandemia estourou, É nós mudamos os verdade. planos. Então, resolvemos deixar isso de lado um pouquinho e pronto, e começar a pensar mesmo que seria um projeto futuro. E aí, em 2022, nós conhecemos uma pessoa, lugar onde a gente morava, que começou de novo a vir com essa ideia. Ela trabalhava na embaixada de Portugal, lá no Brasil,
E aí tudo conectava com Portugal. E aí a gente começou a se perguntar novamente, será que este é o momento? É um Será que sinal, está na né, hora da Má? gente colocar esse plano, né, Aham. em ação? E pronto, e aí resolvemos, começamos a estudar e viemos a Portugal. Andamos 2.000 quilômetros de carro aqui, junto com as crianças. Passeamos por várias cidades, até chegarmos à conclusão que Lisboa seria o nosso destino. E aí fomos, voltamos para o Brasil, começamos a correr atrás de toda a documentação, de toda a papelada para pedir o visto. E quando foi em junho de 2022, esse visto saiu. E aí nós dissemos uns para os outros, nós 5, agora é a hora de colocar realmente o plano em ação. E viemos, estamos cá desde 2022, agosto de 2022, já há quase 4 anos nessa aventura. Que E legal. apesar das dificuldades iniciais, os desafios que nós enfrentamos, que pronto, foram necessários também para o nosso crescimento, hoje estamos aqui adaptados, as crianças estão felizes e eu estou no meu outro momento, né? Que agora eu estou conseguindo olhar para mim e com essa transição de carreira aí. Então, você no Brasil, você tinha outra atividade, você era fono. Exato. E aí, Isso. como que foi você vir para Portugal? Como foi se deparar com essa questão de validação de diploma aqui e tal? Explica pra gente um pouquinho. O que acontece? Eu sou formada em fonoaudiologia e eu já tinha a experiência de uma amiga que veio aqui para Portugal. Ela mora em Aveiro. Ela veio fazer um mestrado, também fonoaudióloga, e depois acabou que ela emendou o doutoramento. E ela já tinha me preparado que caso eu viesse morar aqui, seria muito difícil exercer a minha profissão, fazer a equivalência do diploma. E aí, pronto, no início também para mim foi um desafio muito grande, porque eu precisava cuidar da adaptação da nossa família, né, das crianças. Na altura, eles tinham... O meu mais velho ia fazer 10, a do meio tinha 6, e a mais nova tinha 3. Então, assim, eu sabia que também, sem rede de apoio, né, sem a ajuda dos avós, né, das pessoas que estavam sempre ao nosso lado lá no Brasil, ia ser mais difícil para mim. Então, não me preocupei muito com isso, porque naquele momento eu sabia que exercer a minha profissão, buscar um trabalho, não seria a minha prioridade. A minha Certo. prioridade seria realmente cuidar da minha família, do nosso processo de adaptação, entender como é que as coisas iam funcionar. E aí eu deixei a minha carreira realmente em stand-by. Eu disse, agora eu não vou mexer com isso, eu vou focar realmente naquilo que é importante. E agora, né, no ano passado, eu já comecei a pensar, porque as crianças já estão mais crescidas, já estão mais independentes, mais autônomas. E eu comecei a me questionar, por que não voltar para o mercado de trabalho? Ai, maravilhoso. E aí eu já pensei, eu falei, eu acho que a fonoaudiologia eu não vou conseguir exercer aqui, não vai ser realmente nesta área que eu vou me realizar em Portugal. E, entretanto, resolvi fazer umas formações no ramo imobiliário e fiz agora a transição de carreira para a consultoria imobiliária. Então, hoje, eu exerço Nossa, muito bom. essa profissão que eu acho que tem muito a ver comigo, porque a comunicação é um fator primordial para essa área, Sem né? dúvida. E eu acho que tem muito a ver também com a minha formação. Então, de certa forma, eu consigo me conectar com as pessoas através daquilo que eu aprendi, que foi, né, essa questão da comunicação, de estar com as pessoas, gostar de me conectar com elas. E eu acho que o imobiliário tem muito a ver com isso, né? Acho que a última coisa que se faz é vender a casa para um cliente. Antes disso, tem uma construção de uma relação muito de parceria, né, de confiança, de estabelecer realmente aquilo, né, que o cliente procura num consultor, procura numa pessoa que vai ajudá-lo a encontrar o seu lar, né?
Que ou a não vender é também, qualquer não é? coisa, né? Não, Imagina, é muito diferente de você ir no shopping comprar uma blusa. Você está exato, comprando uma casa que tem todo exato, um significado, né, exato. para as pessoas, de refúgio, de proteção, de ninho, de aconchego. Exatamente, né? E também a questão financeira, né? Sim, Às vezes é uma poupança de alguém da vida inteira, né? A sim. pessoa chega numa altura da vida que é pronto. Agora eu acho que eu tenho condições de comprar um imóvel. E eu acho que o consultor imobiliário ele está aí para isso, assim, para construir esta relação antes de mais nada. Uhum. Então eu vi, né, assim, também uma, uma similaridade da minha área passada com Com esta. essa. E também, assim, eu gosto muito de imóveis. Eu também, aqui em Portugal, nós somos investidores, então estamos também sempre a buscar imóveis que a gente possa construir também, né, um patrimônio aqui. Então, assim, eu sempre gostei disso e eu acho que tem tudo a ver comigo. Nossa, maravilhoso. Mas a mudança de profissão, ela envolve uma coisa muito mais profunda. Não é só uma decisão prática de vou mudar de área, né? Isso acaba afetando, de certa forma, a nossa identidade, quem nós somos. Como que foi para você, nessa transição de carreira, o olhar dos outros? Como que foi, você anunciar para as outras pessoas que te conheciam, né, já há tempos, como fono, que agora você é uma consultora imobiliária? O que que você É, sentiu assim? é interessante, assim, porque as pessoas às vezes não te veem naquele lugar, né? E aí você pensa, eu vou me revelar para as pessoas, eu vou contar para as pessoas. E eu até me surpreendi com a reação delas. Por quê? É? Eu tenho um Instagram pessoal, né? E depois, na altura de fazer essa transição, eu me perguntei: será que eu mantenho o meu Instagram pessoal? Será que eu crio um Instagram novo? E optei pela segunda opção. E antes de fazer esse Instagram novo, eu publiquei essa minha transição de carreira lá no meu Instagram pessoal. Certo. E foi muito interessante porque eu tive, assim, quase 100 comentários das pessoas, assim, me desejando sucesso, diziam que tinha tudo a ver comigo, que estavam muito felizes por mim, que eu estava realmente fazendo uma coisa que eu acho que ia ter sentido. Assim, eu fiquei muito contente com a reação das pessoas. Por quê? Embora eu não esperasse uma validação delas, Certo. o ser humano está muito preso nisso, né? É. A gente se preocupa com o que as pessoas vão pensar de nós, o que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão interpretar, pois a gente, quando está também em outro lugar e temos os amigos, né, os familiares, as pessoas que ficaram lá atrás na nossa história, elas também estão, de certa forma, ligadas a nós. E elas têm curiosidade de saber, né, como é que está a nossa vida aqui, como é que as coisas estão a acontecer. E eu acho que isso foi uma surpresa para eles, mas assim, eu vi que foi realmente uma surpresa positiva. Então, assim, hoje também, acho que depois dos 40 anos, a gente começa a se importar menos com a opinião das pessoas. E Essa é a vantagem do 40 a eu acho mais. que a gente está mais madura. E eu acho também que tem essa sabedoria que vem chegando mesmo com a idade. Sim, E a gente verdade. começa a colocar na balança, né? Aquilo que vale a pena a gente se incomodar, esse Uhum. olhar do outro para nós. Será que diz mais sobre nós ou sobre o outro? E aí pronto. Para mim, assim, foi realmente muito tranquilo. Eu tô feliz. Eu chego e já falo com as pessoas que eu sou consultora imobiliária, é muito prazer, sou consultora imobiliária. Se precisar vender ou Ah, comprar um imóvel, é só falar comigo. E ai, assim, que me identifiquei muito com bacana. isso e tô feliz, estou muito feliz. Ai, que delícia. Mas assim, outras mulheres, né, conversando com outras mulheres que fizeram uma transição assim parecida com a sua, eu costumo ouvir muito frequentemente que por vezes bate uma sensação de fracasso.
Porque na antiga profissão você já tinha toda uma construção, você já tinha atingido um certo nível, né? E, de repente, se colocar nesse lugar de recomeço, de reinício, é quase que começar do zero, né? Como que você sentiu esse processo? Isso te visitou em algum momento, essa sensação? Como é que você tem encarado esse reinício, recomeço? Uhum. É assim, a gente sai literalmente da nossa zona de conforto, né? Oh. Porque é uma área nova, né? Eu tive várias formações, eu tive pronto, observar muito sobre o mercado, né? Estou ainda a aprender. Mas eu encaro assim, Carol, eu acho que nunca é tarde para a gente aprender uma coisa nova, né? Para a gente ter interesse por alguma coisa e, não, pronto, eu acho que eu vou dar chance para isso acontecer. Vai ser um desafio, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que aprender, eu vou ter que estudar, mas eu topo esse desafio. Então, a gente sai realmente daquela condição de quem domina uma área, uma profissão, né, que fala daquilo com muita propriedade e passa à posição de aprendiz. Então, para mim, é assim, as pessoas falam, eu estou numa formação. Eu falo, nossa, adorei essa formação. Nossa, essas coisas que ele falou, que ele disse, foram muito importantes para mim. E eu achei que vai realmente de encontro ao que eu tenho observado no mercado. Então, eu falo isso com as pessoas e, às vezes, as pessoas falam assim, não, nossa, ele está falando mais do mesmo. Eu já não aguento mais essas... Pronto, fala tudo a mesma coisa. E, para mim, não. Para mim, assim, eu estou muito naquela condição mesmo de aprendiz. Então, tudo que vem, eu estou no lucro. Eu estou feliz de receber aquele conteúdo. É um Então, aprendizado constante, né? exato, é isso aí. E eu particularmente adoro essa condição de aprendiz eterna. E eu entendo de onde você está falando, porque eu também passei por uma transição de carreira, né? Então, eu era advogada e virei psicanalista. Então, eu tive que me reinventar na minha postura, até na escrita, né? Que o direito ele tem um jeito mais engessado, mais duro, mais formal, e a psicanálise tem uma abertura, uma circulação da palavra, um lugar que você tem que sustentar de não saber, né? Então, eu tive que passar por essa modificação, que é uma mudança subjetiva. Então, é muito bacana isso, porque uma vez eu ouvi de alguém, que eu não me recordo quem, que falou que a vida é muito curta para a gente trabalhar numa coisa só, né? E aquilo fez tanto sentido para mim, porque eu muitas vezes tinha conflitos comigo, né? Puxa, eu fiz direito, advoguei, depois trabalhei no serviço público e desisti, né? Porque o meu primeiro sonho, ou pelo menos eu achava que eu queria, era ser promotora de justiça. E depois mudei totalmente, né? Por conta da minha história pessoal. E aí eu fiquei pensando e demorou um tempo para eu conseguir integrar todas essas partes minhas, né? E vez por outra eu ainda vejo que a advogada está ali, né? De vez em quando ela se manifesta em Verdade. algumas situações do cotidiano e tal. Muito embora eu queira ser reconhecida hoje como psicanalista, né? Porque é o que eu faço, é o que eu amo, é onde eu me reconheço e tal. Então, eu acho que essas mudanças todas são muito legais, porque vão despertando outras facetas nossas. Exato. É isso aí. Né? E a gente vai se mudando, porque a Marcela que morava lá no Brasil não é a mesma Marcela de hoje.
né? Exato, E sim. assim também comigo. Então, é muito bacana esse aprendizado eterno, Exato, é né? isso aí. E a gente se colocar nesse lugar. Exatamente. Mas eu quero muito assim poder falar aqui com quem está nos ouvindo sobre a criação de filhos, né? Fora do país. Você tem 3 filhos, né? Com idades diferentes, que estão cada um vivendo o seu momento. Como que é criar 3 filhos fora do país? Você está aqui com o seu marido, não tem nenhum parente próximo. Como que é essa logística assim no dia a dia? Então, esse é realmente o maior desafio, porque primeiro é que eu acho que a gente, enquanto pais, a gente toma a decisão por eles, né? Eles são crianças Sim. e no nosso entendimento lá atrás, a gente pensava o que nós podemos proporcionar aos nossos filhos que vão trazer para eles a expansão da vida deles, né? E na nossa reflexão lá atrás, a gente enxergava que morar fora era realmente uma condição que traria para eles muita resiliência. Que é o quê? A gente, quando está em outro lugar, em outra cultura, a gente vai viver aquela experiência daquele lugar, daquela cultura. E a gente tem que se adaptar, a gente tem que, né, que se encaixar. Né? Eu não posso simplesmente trazer a minha bagagem do Brasil, chegar aqui, abrir a minha malinha e dizer, nós somos assim, vivemos assim, somos, né? É o contrário, a gente escolheu um lugar que a gente tem que se adaptar, a gente tem que se adequar. Lógico que a gente não vai se anular, né? Nós temos nosso jeito, a nossa personalidade, a nossa forma de ser, mas assim, a gente também tem que fazer esse equilíbrio. Então, assim, o primeiro momento que a gente se pergunta, será que eu fiz a opção certa, né? Trazer as crianças para um outro país, viver numa condição diferente. Então, é verdade. Houve, assim, no primeiro momento, o meu filho, quando veio, já estava praticamente para fazer 10 anos, eu acho que foi ele quem mais sentiu. Porque como ele já tinha vivido mais tempo e já tinha construído mais relações afetivas, né? Tanto com a família quanto com os amigos. Na hora que a gente chegou aqui, bateu aquela dorzinha no coração, né? De vê-los perguntarem: ai, nós não vamos mais às festinhas de aniversário do fulano, ciclano, beltrano. Ah, nós não vamos mais estar nos momentos de família. Ah, nós provavelmente Natal e Réveillon e as festas nem sempre estaremos juntos. Então começaram a vir aqueles questionamentos, né? E a gente tinha que lidar com aquilo ali, né? Com aquele momento novo também para nós. Então, assim, nós aqui não temos rede de apoio, né? Nós não temos familiares para nos ajudar com a logística das crianças. Então, neste aspecto também eu achei que foi muito importante, porque eles aprenderam e estão a aprender, né? A serem mais autônomos e independentes. Então, assim, o meu filho, o Lucas, eu ensinei a andar de comboio. Aos 11 anos de idade. Hoje ele está com 13. Ele é uma graça, seu filho. E assim, foi muito interessante que no primeiro dia, eu peguei o comboio com ele ali umas 3 vezes e fui ensinando a sair da escola, ó, atravessa aqui, faz assim, entra no comboio, não fica na plataforma na beirada, fica sempre perto do prédio, aquelas coisas, os cuidados de mãe, né? Que a gente sente que tem que começar a soltar, mas ao mesmo tempo a gente quer que eles aprendam assim exatamente o jeito que a gente faria. Sim. E aí eu lembro de explicar para ele assim todo o processo. E quando a gente chegou em casa, ele me perguntou assim: mãe, se fosse no Brasil, você deixaria? Aí eu falei: não, eu não deixaria você pegar o comboio aos 11 anos de idade. É outra realidade, né, Porque eu sei é que outro lá você não contexto. estaria
protegido como você está aqui. Uhum. Então, assim, essa foi a primeira experiência dessa libertação, de começar a cortar o cordão umbilical, né? Porque eu sinto também que aqui eu tenho mais segurança e eu tenho mais tranquilidade de saber que ele vai andar no transporte público, mas ele não vai ser abordado, ele não vai ter alguém que vai tentar, né? Isso faz toda a diferença. Qualquer coisa assim, nesse sentido. Então, isso também ajudou a gente nesse processo, porque a logística não é fácil com 3 filhos. Atualmente, até eu tenho os 2 num colégio e a outra mais nova está em outra escola. Então, ainda tem essa questão. Deixa 2 no colégio, segue para deixar a outra, depois busca a outra, depois busca os outros 2. E a gente tem que se arranjar ali, eu e meu marido, né? O Paulo trabalha, por acaso, no horário do Brasil. Então, para ele também, às vezes, ajusta-se, né, os horários de reunião e ele também consegue se envolver e me ajudar nesse processo. E agora, com o trabalho, né, isso já ficou um pouco mais apertado para mim, porque eu também tenho que me deslocar e também estar presente nessa logística deles. Então, assim, não é fácil, é desafiante, mas pronto, eu acho que faz parte do processo de crescimento de todos nós. E eu tenho, assim, eu não sei você, mas eu acho que a minha experiência aqui, né, que eu também tenho uma realidade muito parecida com a sua, porque também estamos aqui sozinhos, com 2 filhos, tal. A minha percepção é que o meu relacionamento, o meu casamento, ele se fortaleceu. Porque como a gente também não tem essa rede de apoio, eu senti que nós 4 ficamos assim mais unidos, mais fortalecidos, um cuidando do outro, e essa parceria muito grande. Eu sinto isso assim quando eu vejo você e o seu Sim, marido. sim. Tem essa cumplicidade, né, Sim, para dar conta dessa sim, logística toda. sim, é verdade. A gente percebeu isso, assim, embora nós já fôssemos uma família, né, que estivéssemos sempre juntos, priorizássemos isso, a gente percebeu que quando chegamos aqui, essa característica veio muito à tona, porque éramos nós 5, pelos 5, Isso. né? Então, se a gente não tiver esse apoio mútuo, a gente não dá conta. Então, assim, em casa eu não tenho ajuda. Então, os meninos, cada um arruma seu quarto. Tem algumas tarefas que são obrigações deles, que eles me ajudam, né? A organização da casa. E às vezes reclamam, e às vezes falam: ai, mãe, nossa, mas ai, mãe, hoje é o dia de Normal, descanso. né, gente? Mãe, olha, eu digo assim, eu também moro nesta casa, Exato. né? Eu não sou empregada de vocês. Perfeito. Eu moro aqui. Na verdade, eu sou até a proprietária da casa. Exato. Vocês que são os inquilinos. Vocês é que estão aqui de favor. Vocês estão aqui de favor. Então, pronto. Então, vamos todo mundo ajudar. Se cada um Muito fizer um bom. pedacinho, fizer uma parte, a gente termina mais cedo, a gente sai de casa, vai passear mais cedo, a gente vai descansar mais cedo, né? Exato. Então, assim, é difícil, né? Sim. A gente está nessa condição de educadores, é um desafio. Eu acho admirável. Mas, assim, pronto, tem dado certo, né? A gente Ai, é muito, muito legal, assim, saber essas histórias. E me conta uma coisa, a questão da adaptação cultural, né? Porque, pelo que eu pude observar, as crianças se adaptaram até facilmente aqui, né? E muitas vezes o que a gente observa nas migrações, às vezes as crianças se adaptam primeiro do que os adultos, em algumas situações. Isso aconteceu com você? Como é que foi isso da sua adaptação na cultura? É assim, foi muito interessante porque quando nós viemos para cá, nós escolhemos Oeiras porque eu já tinha uma amiga do Brasil que morava aqui.
E aí, quando a gente veio a Portugal, né, 6 meses antes de fazer a mudança, a gente... Eu lembro de mandar um áudio para ela e ela me dizia assim, Marcela, vai em Oeiras, conhece Oeiras, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E você vai querer morar em Oeiras, porque é onde eu vou morar. Ela já estava no processo 3 meses antes que Tá. nós, então ela realmente ela veio 3 meses antes. E ela já tinha escolhido Oeiras e estava tramitando todos os documentos para morar em Oeiras. Certo. E aí eu falei, Paulo, vamos lá em Oeiras então. Eu acho que estava lá para os lados do Estoril. Eu falei, vamos dar uma passadinha em Oeiras, que já está no caminho para Lisboa, e vamos passar lá para a gente Mas isso conhecer a vocês não cidade. moravam ainda? Nós não morávamos Você aqui estava só ainda. passeando? A gente veio passear para escolher tá bom. realmente o lugar de morar. Tá. E aí a gente foi em Oeiras e foi muito assim interessante porque a gente andou ali pelo centrinho histórico e a gente passou pelas empresas, né, são perspectivas totalmente diferentes, né? Porque Oeiras é o Sei. polo, né, onde estão as empresas, as multinacionais. Então já é uma parte mais moderna da cidade. E assim, a gente ficou encantado, que é tudo muito bem cuidado. A cidade é cheia de jardins. Tem o Parque dos Poetas, que está ali bem no meio, né? Que é assim, um lugar incrível. As crianças, sempre que podiam, né, estavam ali a passear e a gente ia curtir momentos muito felizes ali em família. E também eu acho que a gente acabou escolhendo porque tinha essa família que já estava ali e ia nos receber. Que Então, legal. a gente teve um princípio muito intenso com brasileiros, né? Então, Tá. a comunidade brasileira e também muitas pessoas de Belo Horizonte, que era a nossa cidade lá no Brasil, que moravam aqui. E essa rede Olha, começou a ser interessante. construída. E aí, pronto, né? Alguns já tinham amigos portugueses, e aí foram nos apresentando. E a gente também, com a entrada das crianças na escola, aconteceu também um fato muito curioso com eles, que logo no início eles aprenderam português de Portugal e começaram a falar o Ah, português de Portugal. isso E me facilita surpreendeu, me bastante. surpreendeu. E eu acho que isso, assim, foi até uma espécie de... Eu acho que eles entenderam, perceberam que se eles falassem o português de Portugal, eles iam entrosar e fazer parte daquelas amizades, daquele núcleo, eles iam se identificar mais facilmente com aquele grupo. Certo. E eu acho que isso também fez com que acontecesse uma adaptação antes deles, né? E depois a nossa. Por quê? Porque eu acho que os pais acontece isso. A gente percebe que as crianças estão bem, elas estão entendendo, fazendo a leitura daquilo e estão caminhando bem, a gente começa a relaxar e também a perceber que eu acho que elas estão se adaptando, eu também vou me adaptar, eu também vou Sei. conseguir, né? E pronto, eu não tive, assim, maiores dificuldades nessa adaptação. Fomos também buscar a academia, fomos Sei. conhecer o esporte, que aqui é muito... Outros grupos, né? para a gente se socializar, Afinidade. não é? De afinidade. Então, assim, começamos a conhecer as pessoas, né? Os pais, os amiguinhos no colégio. E assim, eu acho que a gente foi muito bem recebido. Nós fomos sempre muito bem recebidos. Então, Ai, eu não que tive bom. esse desafio, assim, da questão da cultura nossa, né? Do Brasil com a cultura de Portugal. E fazer amizades, porque eu ouço de algumas mulheres que eu atendo, ou às vezes conversando assim na vida cotidiana, que algumas delas têm muita dificuldade de fazer amizades aqui ou se inserir em grupos e tal. Como que foi para você isso? Porque aí eu vou falar de mim um pouco também. Isso é uma coisa que eu não senti tanta dificuldade. Eu consegui encontrar lugares com quem eu me identificava. Claro que às vezes você demora um tempo maior para saber quem é quem, com quem você vai ter mais afinidade ou não, mas lá pelas tantas, eu já vou fazer 5 anos que eu estou aqui, eu posso dizer que eu tenho boas amigas, né? Bons amigos. Mas como que foi para você? Porque
eu vejo essa diferença. Ou umas pessoas falam de uma facilidade muito grande e outras têm uma dificuldade mesmo de encontrar esse pertencimento, essa afinidade com as pessoas. Conta um pouquinho, como que foi isso para você? É interessante assim, porque eu sou uma pessoa muito comunicativa. E eu sempre tive facilidade para fazer amizades. O Paulo é assim, é contrário de mim. Eu costumo dizer que eu sou até uma amiga me disse isso uma vez e eu fiquei com isso na cabeça, que ela era relações públicas do casal. Certo. E eu tomei essa frase para mim também. Você também é RP. Eu sou a RP do casal. Tá. Então, assim, como eu sempre tive facilidade, nunca tive muita vergonha de chegar nos lugares, conversar com as pessoas. O Paulo fala assim, Marcelo, você é incrível. Como é que você está na fila do banco? Já contou a sua vida inteira para a pessoa? Já Sabe, tá assim, chamando para ir na casa. Exato. Quase que pega a pessoa e fala assim, eu vou fazer um almoço lá em casa. Por acaso, vamos lá? Vamos bater um papo, né? E pronto. Então, eu acho que como eu sempre tive facilidade no Brasil, a gente tinha muitos amigos, e a minha família, minha mãe, minha irmã, diziam, ai, Marcela, todo fim de semana tem gente na sua casa, você está fazendo confusão, você está fazendo festa, está fazendo almoço, e é churrasco. Então, eu sempre tive isso. Sei. E quando a gente veio para cá, eu tinha um pouco de receio de não conseguir fazer isso aqui. Eu tinha esse medo, você achou né? que não fosse rolar. Achei que não fosse ser como lá. Tá. E eu pensava, ai, meu Deus, eu não vou ter amigos assim como eu tenho aqui no Brasil. E eu me enganei, porque, assim, além da comunidade brasileira com a qual a gente se relaciona hoje aqui, né? Temos muitos amigos, como eu falei, lá de Belo Horizonte. Sim. Eu também tenho alguns amigos portugueses, né? E eu acho que também pelo fato de ter ido pro esporte, que hoje eu também sou jogadora de pádel. Olha, gente, essa mulher é multitasking. Ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Quantas horas tem seu dia? Pois é, esses dias eu estava pensando nisso. Eu falei, podia ser 48, porque é muita coisa para fazer e às vezes não dá tempo. Então, aí você encontrou no pádel esse lugar também de fazer novas amizades e tal. Sim, sim. Ai, que eu tenho bacana. esse grupo de mulheres lá, né, que a gente tá sempre junta, tá sempre a jogar. Ai, E também que a gente bacana. também tem deve ter o quê? Um mês mais ou menos. Combinamos uma viagem para Madeira. Íamos só as que meninas do delícia. pádel, só que não conseguimos concluir porque o avião não saiu, porque as condições meteorológicas na Madeira não estavam ideais. Mas isso é bem comum na Madeira, viu? E é isso, eu perdi essa minha viagem de fim de semana com as amigas do pádel. Vai fazer em outra oportunidade. Se Deus quiser. E que mais? Que mais que você poderia acrescentar assim dessas metamorfoses? Assim, Carol, eu acho que Todas que você... embora nós estejamos aqui em Portugal e estamos realmente muito felizes com esta escolha, né? Nós, as crianças, eu agora com esse meu novo desafio profissional também. E apesar de estarmos, né, nessa condição de realização desse sonho, a gente sabe também que a gente é estrangeiro, a gente nunca vai estar, né, nunca vai se sentir exatamente em casa, né? A gente sabe que estamos numa condição diferente. Né? De estranho, né? Estranho, sempre, em algum momento, a gente vai esbarrar nisso. A gente sente que embora nós nos conectemos com esse grupo, identifiquemos com essas pessoas, né? Fomos muito bem acolhidos por elas, a gente sabe que a gente não pertence exatamente àquele lugar, né? Então, assim, eu tenho isso comigo, eu sinto também que as minhas crianças têm isso, né? O Paulo também. E é isso, eu acho que faz parte também. A gente nunca pode perder as nossas raízes.
O lugar que eu deixei para trás é um lugar maravilhoso. Me custou muito. Foi muito caro também essa mudança para cá, né? Deixar os familiares, deixar os meus amigos, deixar a minha carreira, né? Aquela condição de vida que eu tinha, uma condição de vida ideal, né? E na altura até algumas amigas me questionaram: nossa, que coragem, né? Fazer essa mudança, sair daqui, né? Mora numa casa tão boa, né? Num lugar tão bacana, uma condição tão legal e, de repente, mudar completamente, né? Essa visão e viver uma experiência totalmente diferente, né? E eu me disse, eu me peguei pensando nisso, falei, gente, é só uma mudança. E é uma mudança que vai significar tudo. Por quê? Porque proporcionar aos meus filhos uma expansão da vida deles, né? Isso para mim era tudo. Então, embora eu me custasse deixar essas pessoas e toda essa condição para trás, eu consegui enxergar além. Algo maior, né? Que eu Para estava motivar essa a migração. proporcionar. Então, eu acho que isso me trouxe realmente assim, o conforto no desconforto. Porque eu sabia que dessa mudança viria algo muito maior, né? Que é o quê? Possibilitar aos meus filhos infinitas oportunidades. Então, aqui, eles podem... eu quero fazer universidade na Alemanha, eu quero estudar na Inglaterra, eu quero ir para a Espanha no fim de semana fazer um curso. Né? Então, assim, nós estamos num lugar que facilita muito isso. Né? Então, quando a gente pensou em Portugal, era também com essa condição de expandir a cabeça deles, fazer com que eles pensassem realmente fora da caixa e proporcionasse isso para eles. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, aonde vocês quiserem. Vocês têm o mundo nas mãos. Exatamente. Né? Então, é isso, assim, custa muito deixar uma história atrás, né, para trás, mas quando a gente enxerga lá na frente, percebe que é isso que motiva a nossa vida, essa transformação e não se apegar, né, às coisas, faz toda a diferença. A gente consegue começar a encerrar ciclos e viver de cada ciclo o que ele tem de mais especial, né? Então, eu tenho uma mania, assim, de ter muito fé na vida. Essa positividade, de tentar enxergar... Tem que ter, né? De tentar enxergar, poder as coisas boas que a vida isso. tem, né? Porque, assim, se eu for me ater às dificuldades, aos problemas, aos desafios e achar que eu não vou conseguir, eu não vou mesmo. Eu fiquei muito capturada com uma palavra que você falou, assim, em vários momentos da nossa conversa, expansão, né? E eu acho que quando a gente migra, não tem como você fugir disso. Você expande mesmo os horizontes, a forma de pensar, o nosso ego, a nossa vida fica mais rica, né? Não só psiquicamente, mas assim, de você interagir com outras culturas, de você ver outras formas de vida, né? E aí você vai vendo o que isso tem a ver com você, o que eu quero absorver, o que eu não quero, né? Que também faz parte do processo de adaptação. E eu estou pensando muito nisso porque eu também estou numa fase de recomeço, né? Agora, com o meu retorno para o Brasil, eu também vou ter um novo desafio pela frente, depois de ter passado 5 anos aqui e vou retornar, né? E eu fico sempre pensando nisso, né? Voltar, mas eu falo que eu não vou voltar, eu vou novamente. Exato. Porque aquele lugar que eu deixei, ele não existe mais, né? Aquele lugar, aquelas pessoas, aquelas relações, tudo isso se modificou, né? E ainda mais no meu caso, que vou para uma outra cidade que eu nunca morei e tal. Então, mas eu fico com a sensação dessa expansão, né? Porque eu não sou a mesma
Carol. Não é mesmo. Eu sinto isso, essas metamorfoses todas. Sinto que eu cresci, que eu amadureci nesse processo. E eu acho que isso é um grande ganho da imigração, como tudo na vida, né? Para a gente ganhar de um lado, temos que deixar ir ou perder outras coisas. Exato. Renunciarmos outras coisas. Né? Então, eu acho que poder fazer esse balanço e ver se o saldo ainda está positivo ou não é muito bacana. Isso, né? É isso aí. Tem que valer a pena, né, Tem que Carol? valer a Tem que pena. valer a pena. E é interessante você falar isso porque Portugal é um país atualmente de imigrantes, não é? Total. São várias culturas diferentes. Então, aqui a gente tem, inclusive, a expansão da língua, né? Porque, assim, muitas vezes a gente tem que falar inglês. É verdade. Não é? É verdade. Então, eu acho que isso até é assim, um país português, né? Fala-se português, mas muitas vezes em muitos locais, por exemplo, no Paddle, eu tenho várias amigas que são de outras nacionalidades. Então, russas, ucranianas, inglesas, irlandesas. Multicultural total. Multicultural total. Então, assim, eu falo que até nesse aspecto mesmo da aquisição de novas línguas, Sim. né, é um fator muito importante para as crianças, por exemplo. Com certeza. Porque elas estão aqui o tempo todo a ouvir vários outros idiomas. Então, a minha filha mais nova, por exemplo, estuda numa escola que é uma escola internacional. E na salinha dela é isso, ela tem crianças de várias outras nacionalidades. Ai, que bárbaro, né? Então, eu acho que legal. isso também é uma perspectiva diferente e que agrega muito para eles. Total. Né? Ter esse contato com outras línguas. E eu acho que aprender a lidar, né, com o diferente. Exato, né? É isso. Que eu acho que é uma coisa que está faltando tanto, né, na nossa vida, no mundo de forma geral. Né? Essa tolerância ao outro, a tolerância ao diferente. Né? A gente precisa exercitar mais isso. Sim, com certeza. Agora, essa fase, né, que o meu filho mais velho já está, que é a adolescência, cada vez mais a gente sente a necessidade de ter essas conversas, né? Sobre o respeito. Super importante. Né? Sobre o bullying, sobre coisas que a gente faz às outras pessoas, que a gente não gostaria que fizessem conosco. Exato. As consequências dos atos. Né? Então, assim, não é porque a gente está também aqui que a gente... Tudo isso é um processo, a questão da educação. O que a gente faria lá, a gente faz aqui também, né? Ainda tem, assim, essa vertente. Aí, meu filho, às vezes, traz coisas da escola que eu digo, não faça assim, não faça assado, olha, isso não é legal, seu colega agiu dessa maneira, não vá, né? Essa preocupação aí de como que a gente vai conduzir. Muito bom conversar com você, amiga. Ai, que bom, fiquei muito feliz. E eu queria, assim, que já que estamos aqui, que você pudesse falar para o pessoal que está nos assistindo qual é o seu contato, quem quiser entrar em contato com você para fazer uma consultoria imobiliária, conhecer mais o seu trabalho, quem está procurando imóvel, quem já está em Portugal ou que, de repente, está vindo do Brasil para cá e está meio perdido e não sabe quem procurar, né, para fazer essa ponte. Fala para eles o seu contato. Claro. Então, assim, eu tenho uma página no Instagram, ela chama-se @marcela.mourão Real Estate. Então, se quiser me seguir, né, lá eu posto algumas coisinhas, mas também tem o direct, tem o meu número de telemóvel, que podem entrar em contato comigo via WhatsApp, ou mandar mensagem, ou telefonar, né, caso tenha interesse em conhecer um pouquinho do meu trabalho, com venda, compra de imóveis, né? Estou aqui para auxiliá-los no que for preciso. Né? Eu acho que antes de mais nada, da consultoria imobiliária, eu estou aqui para realmente ajudar a pessoa a se estabelecer, né? A ter o seu lar em Portugal.
caso seja o pessoal vindo do Brasil. Está no processo de mudança, ok? Então, muito obrigada, Carol. Muito feliz de ter vindo aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, foi muito bom esse papo. Você ter vindo. E uma pena você estar voltando para o Brasil. Eu tô sentindo também, mas agora eu tô... É o processo, né? É o fechamento processo. de um ciclo. Exatamente. Faz parte também, a gente sabe disso, É né? isso. Muito obrigada. Obrigada por terem ficado até aqui. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outra mulher que possa se beneficiar dessa conversa e até o próximo episódio para mais conversas transformadoras.